Como eu falei no vídeo anterior, o capitalismo inicia o século XX já turbinado. A segunda revolução industrial já tinha levado a produção a níveis nunca vistos, uma concentração muito grande, tecnologias novas, frenéticas, do aço, dos motores de explosão, da eletricidade, causando grande impacto na produção e também nas condições de vida, né, nos meios de existência. É interessante notar que um subproduto disso, que às vezes não é muito registrado, por exemplo, surge aí a disciplina de administração, não como um ramo da economia, mas um curso inteiro, um ramo próprio. Por quê? Porque a administração, ou seja, porque a produção fica muito mais complexa. Tu precisa incorporar meios científicos de gestão. E é exatamente aqui que surge, veja, que é a realidade que impõe o avanço da ciência. Então veja, aqui a sequência desse avanço, por exemplo, é o Taylorismo. Né? Aquela produção depois do Fordismo, do Ford, a produção em massa, para o mercado de consumo de massa, produção em série, alto grau de especialização. Quem viu aquele filme do Chaplin, né, Tempos Modernos, que ele sai parafusando tudo, depois ele sai pela rua e tudo, é isso aí. É a ideia do Taylorismo. Claro que aqui tem certas críticas também, porque a forma como tratava o trabalho, extenuava e tal, aí é verdade. Mas, bom, aqui são partes que são da evolução inicial. Uma outra coisa que eu queria destacar é que mostrar que consequência disso, após todas as revoluções que eu falei, a crise, a guerra da 1914, Primeira Guerra Mundial, só que em 1929, eu queria voltar aqui, por gentileza, eu queria focar numa coisa que eu queria que você se ligasse. Em 1929 dá uma grande crise. E o que chama atenção não é só a crise. A crise, que eu quero mostrar para vocês, normalmente acontece num momento de grande crescimento, de exuberância. Aliás, crises vinha vindo todo o século XIX. Crises cíclicas. A economia crescia, tinha crise. Crescia, tinha crise. Esses eram movimentos, os ciclos da economia. Só que em 1929 foi uma queda muito rápida, abrupta e profunda. O que isso aconteceu? Ou seja, todo mundo estava na euforia. A euforia deu lugar ao pânico. Muito parecido com outras crises depois. Só que a diferença, o que mais importa, não é nem a crise de 29 em si, que até se der tempo, quando a gente tiver uma aula maior, eu posso explicar como é que o Rockefeller ficou muito rico com essa crise, tá, pessoal? O famoso Rockefeller, que até tem o Rockefeller Center lá em Nova York. Mas voltando aqui, desculpa aqui devagar, aqui, ó. O problema foi que depois dessa crise, existiu a chamada Grande Depressão dos anos 30. E aí é que bateu o pavor. Porque todas as crises anteriores, quando a economia caía, ela voltava, se recuperava sozinha, chamado autoajuste da economia. Ela se autoajustava, autorrecuperava. Quando caiu 29, ela continuou lá no platô. Dava uma segurada, às vezes caía mais. E aí a chamada Grande Depressão, um longo período com a economia agonizando, as empresas quebrando, as pessoas no desemprego, fome, a marginalidade cresceu muito, os americanos, o governo americano é famoso, tem muitos livros, histórias, filmes sobre isso. Tentou para conter a violência, a marginalidade, criou a lei seca para as pessoas pararem de beberem menos, não funcionou, começou a ter o comércio clandestino. Mas o que importa para nós, como economistas agora, como estudo de economia, é que aquela crença que a economia se autoajusta começou a fazer água, porque ela não se ajustava. Alguns mais radicais, mas no longo prazo vai dar certo. E como disse o famoso Keynes, Lord John Maynard Keynes, disse o seguinte: no longo prazo estamos mortos. E aí o que ele vai dizer? Não, há momentos em que as expectativas que geram, que regem os impulsos, os animal spirits, o espírito animal dos investidores, eles vão investir, as suas empresas vão investir em nova produção, nova tecnologia e tudo, se eles têm a expectativa de que a economia vai crescer. Se a situação psicológica, leia do Keynes, tá?
do empresariado, desse animal spirits que eles têm, eles estivessem achando assim, a economia não vai recuperar tão cedo, ele não investe, ao contrário. Então, se ele não investe, a economia encolhe, produz menos, gera menos emprego, menos consumo, a roda começa a ir devagar e vai começando a aumentar a quebradeira. Pessoal, depressão, inclusive, conviveu com deflação, é um negócio grave, tomara que a gente não vive isso no Brasil, é um risco, a famosa queda de preço. Porque os consumidores estão tão na unha, e os empresários estão tão na unha, que o empresário baixa o preço para ver se vende alguma coisinha. E o consumidor vê que baixa, não tem dinheiro, e fica esperando que baixe mais. E às vezes é tu que já está falido, vendendo já o que sobrou por qualquer preço, ou seja, a competição destruidora, né? Que destrói o outro produtor, o outro ofertante. Então veja, uma situação muito... A depressão é complicada. Então o Keynes bolou essa ideia de que precisa de um agente externo, forte, que faça a economia sair da letargia. E aí o Estado entra, né, o famoso New Deal, tá? New Deal norte-americano, novo acordo, novo pacto, nos anos 30 com o presidente Roosevelt, famoso Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt. Ele vai fazer esse New Deal, o que ele vai chamar? Fortes investimentos públicos, construção de hidrelétricas, estradas, etc., porque isso turbina a produção das indústrias. E também contratação de desempregados, decretação de salário mínimo. Eu vejo aqui, o salário mínimo jogou um papel importante, se bem que saiu mais adiante, quase por 38 já. Mas veja, então tudo isso aqui fez a economia sair do atoleiro e gerou novo conceito de análise econômica, né? Que é exatamente a ação do Estado no sentido contracíclico, ou seja, se o ciclo está para baixo, tu toma medidas para tirar a economia do buraco, para fazer ela retomar. É o keynesianismo, né? Que até hoje se projeta e é utilizado agora nessa crise. Agora, a gente viveu aqui da pandemia, né? A gente viu o quê? Países do mundo inteiro, de diferentes tipos, desde a China até o Trump, até a França e a Inglaterra, tomando medidas de Estado, medidas de emergência para enfrentar a economia. Até o próximo vídeo.